Há algo no amanhecer que desperta não apenas o corpo, mas também as preocupações mais profundas da alma. Enquanto a cidade ainda dorme e o céu se pinta com uma luz suave, muitos pais se levantam com o coração inquieto. Não por falta de fé, mas porque o amor que sentem por seus filhos é tão imenso que cada novo dia traz consigo novas razões para orar, para clamar em silêncio e pedir proteção. Talvez hoje, ao abrir os olhos, você tenha sentido esse peso invisível no peito. Aquele sussurro de ansiedade que pergunta: será que estão bem? O que acontecerá com eles hoje? São perguntas que apenas um pai ou uma mãe entende em sua profundidade. Não importa a idade dos nossos filhos, sempre serão nossas pequenas promessas vivas, caminhando por um mundo que, por vezes, parece escuro demais, incerto demais. E enquanto você prepara o café da manhã ou ouve o silêncio da casa antes que todos acordem, há uma voz mais profunda que te chama, a voz do Espírito Santo, convidando você a se refugiar nele antes de enfrentar o dia. Porque hoje não é um dia qualquer, é uma nova chance de cobrir com oração aqueles que você mais ama. Talvez ninguém mais saiba, mas você sabe. Você sabe quanto chorou por eles, o que calou para não preocupá-los, o que sacrificou em segredo para que tivessem uma vida melhor. E nesse lugar íntimo de sacrifício e amor silencioso, Deus também está, observando com ternura, compreendendo cada suspiro, ouvindo cada pensamento que você ainda não pronunciou. Porque antes mesmo que você fale, Ele já conhece seu coração. Hoje você não está sozinha. Hoje você não está sozinho. Este amanhecer não é por acaso, é um encontro divino entre você e o Pai Celestial, para te lembrar que, mesmo que o mundo mude, sua promessa permanece. E a promessa é clara: seus filhos estão nas mãos dele. Respire fundo. Sinta a presença de Deus enchendo este lugar. Ainda não começamos a orar, mas seu coração já está sendo tocado. Porque onde há amor verdadeiro, Deus se manifesta. E hoje, Ele quer começar com você, desde cedo, neste exato momento de inquietude, para cobrir com sua paz tudo o que te preocupa. Talvez ninguém mais saiba, mas você sabe. Você sabe o que te tira o sono à noite. Você conhece aquele medo silencioso que se esconde atrás de um sorriso, aquela angústia que não expressa para não alarmar os outros. Ser pai ou mãe transforma cada pensamento, cada decisão, cada oração. Porque desde que seus filhos nasceram, seu coração já não é inteiramente seu. Ele vive espalhado por aqueles pequenos, ou nem tão pequenos, seres que carregam seu sangue, seu amor, sua história. Às vezes, você caminha pela casa, olha os quartos, os brinquedos, as fotos. E uma lágrima se forma sem aviso. Não porque você esteja triste, mas porque ama tanto que o coração transborda. E então, o medo chega. Aquele medo que não se grita, mas se sente. Estarão seguros na escola? Estão tomando boas decisões? Com quem andam? O que estão ouvindo, vendo, acreditando? Vivemos tempos em que o mal nem sempre tem forma assustadora. Às vezes, ele se disfarça de moda, de ideologias, de palavras doces que seduzem a mente dos nossos filhos. E como pais, sentimos que não temos controle, que não alcançamos tudo, que não podemos protegê-los de cada perigo. Mas nesse sentimento de impotência, Deus nos lembra: eu posso. Ele vê o que você não vê. Ele conhece os pensamentos mais escondidos, os medos mais profundos, os perigos que ainda não se manifestaram. E ali, onde seus limites se esgotam, Ele entra com poder. Você não está sozinho nessa batalha. O Senhor luta por você e por seus filhos. Ele os cerca com sua presença, mesmo quando eles não percebem. Mesmo quando parecem distantes, indiferentes, até mesmo rebeldes, Deus está agindo. Às vezes, o maior ato de amor que você pode fazer por seus filhos não é dar mais coisas ou resolver todos os problemas, mas orar por eles quando ninguém está olhando. Aqueles momentos em que você fecha a porta do quarto e clama com a alma. Aquelas madrugadas em que você se ajoelha em silêncio, enquanto todos dormem, e deixa suas lágrimas no chão. Cada uma dessas lágrimas é colhida por Deus como uma semente de fé. Hoje, o Senhor te diz: eu vejo seu coração. Eu vejo o que você cala. Eu ouço o que o mundo ignora. E eu estou agindo. Talvez você sinta que suas orações foram em vão, que nada mudou. Mas não se engane com o que os olhos veem. O mundo espiritual se move com seu clamor. Cada vez que você ora, está marcando a vida de seus filhos com o selo celestial. Mesmo que eles não compreendam agora,
Chegará o dia em que lembrarão, sentirão, despertarão para a verdade. Então, não pare de orar. Não pare de confiar. Porque o que ninguém mais vê, Deus conhece. E Ele, que é Pai eterno, cuida dos seus filhos com um amor que supera até mesmo o seu. Descanse nisso. Descanse nele. Há momentos na vida em que sabemos que já não basta dar bons conselhos, vigiar de perto ou advertir repetidamente. Chega um ponto em que a alma reconhece que só a presença de Deus pode fazer aquilo que nossas palavras não alcançam. E esse momento é agora. Porque nossos filhos não precisam apenas de proteção física, mas de uma cobertura espiritual que os acompanhe onde não podemos ir. Talvez eles já não sejam crianças. Talvez já tenham tomado decisões que doem em você, trilhado caminhos que não entende, ou tenham amizades que você não aprova. Talvez ainda estejam em casa, mas você sente que o coração deles está distante. Ou talvez ainda sejam pequenos e não compreendam o mundo, mas você já vê o caos ao redor. Seja qual for a fase deles, algo permanece. Eles precisam da presença de Deus mais do que de qualquer outra coisa. Por isso hoje eu te convido a abrir as portas do coração dos seus filhos, não com imposição, mas com oração. Através das suas palavras, você pode clamar para que o Espírito Santo entre, toque, transforme e habite neles. Você não precisa estar com eles o tempo todo, mas pode estar na presença de Deus por eles, todos os dias, todas as manhãs, todas as noites. Deus não precisa de convite para amar, mas se alegra quando você, como pai ou mãe, o coloca no centro da vida dos seus filhos. Quando você diz, Senhor, entra. Eu te entrego meus filhos. Fala com eles, ensina-os, guia-os. Essa entrega não é desistência, é confiança. Porque não há guia melhor que o Espírito Santo, nem companhia melhor que sua presença, nem proteção mais segura que sua sombra. E agora, mesmo que o ambiente esteja em silêncio, mesmo que seus filhos não estejam ao seu lado fisicamente, o Espírito de Deus está. Ele entra onde você não pode entrar. Ele alcança o que você não consegue alcançar. Ele cura o que você não compreende. E o mais maravilhoso, ele permanece. Assim como o óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi quando ele ainda era jovem e anônimo, você também pode orar para que a unção de Deus seja derramada sobre seus filhos desde já. Para que seus caminhos sejam marcados pela presença, suas decisões iluminadas pela sabedoria divina, seus passos guiados por veredas de justiça. Hoje é o dia de convidar Deus para ocupar o lugar dele na história dos seus filhos. Não como recurso de emergência, mas como fundamento diário. Como a rocha inabalável, o refúgio da alma. Não importa se eles ainda não compreendem ou não buscam a Deus como você gostaria. Sua oração abre portas. Sua fé prepara o caminho. Seu clamor prepara o terreno. Então, com o coração aberto, diga ao Senhor, entra, Espírito Santo. Toca a vida dos meus filhos. Sê tu o guia deles, a voz interior, o refúgio constante. Porque onde tu estás, tudo muda. Onde tu entras, a escuridão desaparece. Onde tu habitas, há a paz, há propósito, há proteção. Amado Senhor, hoje venho diante de Ti como pai, como mãe, reconhecendo minha fragilidade e minha necessidade constante de Ti. Venho com o coração nas mãos, trazendo os nomes dos meus filhos ao Teu altar. Cada um deles, com seus suas lutas, suas perguntas, seus silêncios. Não venho com exigências, mas com súplica. Não venho com soluções humanas, mas com fé. E, acima de tudo, venho com uma oração. Que tua cobertura os envolva hoje, amanhã e todos os dias de suas vidas. Pai Celestial, hoje me agarro à tua palavra, especialmente ao Salmo 91, essa promessa eterna que não depende das circunstâncias, mas da tua fidelidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, declaro que meus filhos habitam nesse esconderijo. Eles não estão à deriva, não estão expostos ao acaso do mundo. Eles vivem sob tua sombra protetora, sob tuas asas de amor. Peço, Senhor, que nenhum mal os toque. Que nenhuma praga se aproxime de suas casas. Que todo acidente, todo o plano do inimigo, toda armadilha oculta seja neutralizada pelo teu poder. Tu és escudo ao redor deles. És fogo que os rodeia. És a voz que lhes sussurra a direção.
És a mão que os levanta quando caem. Hoje levanto esta oração como um muro espiritualismo, uma muralha invisível que o inimigo não pode ultrapassar. Declaro que teus anjos acampam ao redor deles, que os acompanham à escola, ao trabalho, na ida e na volta. Declaro que mesmo que andem pelo vale da sombra da morte, não temerão, pois tu estás com eles. Que nenhuma palavra maldita, nenhum olhar ferino, nenhuma influência destrutiva tenha poder sobre suas vidas. Senhor, cobre-os com teu manto de graça. Fecha seus ouvidos à mentira e abre seus olhos à tua verdade. Se houver pensamentos de insegurança, substitui-os pela identidade em Cristo. Se houver confusão, traz clareza. Se houver medo, sopra coragem. Declaro que suas mentes estão alinhadas à mente de Cristo. Que suas decisões são marcadas por sabedoria. Que seus corações são terra fértil onde tua palavra germina e frutifica. Que seus corpos são templos do Espírito Santo, cheios de saúde, força e pureza. Não importa a idade que tenham, nem a distância que estejam. Esta oração os alcança. Esta fé os cobre. Esta palavra os protege. Porque tua palavra não volta vazia. E hoje, com cada palavra pronunciada, estou edificando sobre suas vidas um muro de proteção celestial. Não os entrego ao mundo, os entrego a ti. E em ti confio, porque mesmo que eu não esteja com eles, tu estás. Mesmo que meus braços não os alcancem, teus anjos os cercam. Mesmo que minha voz não fale, teu espírito falará. Obrigado, Senhor, porque ao cobrirmos nossos filhos com oração, estamos vestindo-os com uma armadura espiritualismo, não uma armadura de ferro, mas de fé, esperança e verdade. Hoje os visto com o Salmo 91. Hoje os envolvo com tua promessa. Hoje os entrego, não ao medo, mas à tua fidelidade. E declaro que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Às vezes, o mais difícil como pais é justamente não ver. Não ver o que nossos filhos enfrentam quando estão longe. Não ver seus pensamentos, suas lutas, seus medos. Não poder estar presente em cada momento, em cada decisão. E essa cegueira dói. Faz-nos sentir vulneráveis, impotentes, inseguros. Mas é exatamente aí que Deus nos recorda uma verdade eterna. Ele vê. Ele está. E o mais maravilhoso, Ele vai à frente. Sim, Deus caminha à frente dos nossos filhos. Antes que eles cheguem a um lugar, Ele já esteve lá. Antes que enfrentem uma tentação, Ele já preparou uma saída. Antes que tomem uma decisão difícil, seu espírito já está sussurrando sabedoria. Mesmo que não possamos ver com nossos olhos, o mundo espiritual se move em favor daqueles que foram cobertos com oração. Talvez seus filhos não saibam disso. Talvez nem mesmo acreditem neste momento. Talvez estejam se afastando, se fechando, se rebelando. Mas Deus não precisa da permissão deles para amá-los, protegê-los e continuar agindo em silêncio. Porque sua oração é como uma tocha acesa na escuridão. Um sinal que o céu reconhece. Uma intercessão que ativa anjos, que abre caminhos, que quebra correntes. Lembre-se do que está escrito em Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Essa promessa não é só para você, é também para seus filhos. Mesmo que eles não leiam a Bíblia como você, mesmo que não frequentem a igreja, mesmo que digam que não acreditam, a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando você declara sobre a vida deles, essa semente começa a germinar. Imagine por um momento seu filho ou filha caminhando para uma situação perigosa. Você não está lá. Não pode intervir. Mas Deus pode. Ele interrompe, Ele redireciona, Ele protege. Ou imagine seu filho numa batalha emocional, cheio de ansiedade, tristeza ou confusão. Você não pode entrar na mente dele. Mas o Espírito Santo pode. Ele traz consolo, clareza e paz. E nas noites em que você não consegue dormir, nos dias em que tudo parece fora de controle, lembre-se, Deus não dorme. Ele vela. Ele cuida. Ele age. Mesmo quando você não vê, Ele está construindo muros, abrindo portas, fechando caminhos de perigo. Está falando ao coração dos seus filhos através de sussurros, circunstâncias que parecem coincidências, mas são intervenções divinas. Descanse nessa verdade. Deus vai à frente. Você não está só. Você não anda no escuro. Sua fé não é em vão. Ela está respaldada por um Deus que não falha.
Então hoje, solte o medo. Libere a necessidade de controlar cada detalhe. E abrace a certeza de que o Deus que caminha com você também caminha com eles. Que onde você não alcança, Ele já está. Que enquanto você ora, Ele age. E que, mesmo que você não veja, Ele está à frente. Senhor amado, nesta manhã venho diante de Ti com o coração aberto e a voz embargada. Não apenas pelo que vejo no mundo, mas pelo que muitas vezes não vejo em meus filhos. Porque por trás de um sorriso pode haver uma tempestade. Por trás de um estou bem pode se esconder uma luta invisível. Senhor, hoje intercedo não apenas pelo corpo deles, mas pelo que há de mais profundo, suas emoções, suas mentes, seus espíritos. Tu conheces, Senhor, cada ferida que ninguém mais vê, cada palavra que os marcou, cada rejeição, cada fracasso que ficou preso em seus corações. Hoje clamo por cura interior, por restauração emocional, por libertação do medo, da ansiedade, da tristeza que eles não sabem como nomear. Espírito Santo, entra nos lugares onde nem eles mesmos se atrevem a ir. Toca suas memórias, cura suas lembranças, limpa suas almas de tudo que o mundo deixou neles. Muitos filhos caminham com máscaras, sorrindo, estudando, trabalhando, mas por dentro se sentem vazios. Alguns carregam dores antigas, inseguranças herdadas, silêncios que gritam por dentro. Senhor, Tu não és um Deus distante. Tu estás próximo dos que têm o coração quebrantado. Tu curas os feridos na alma. E hoje, como pai, como mãe, venho clamar por esse nível profundo onde só Tu podes tocar. Que o Teu amor perfeito lance fora todo medo. Que Tua luz dissipe a escuridão da comparação, da rejeição, da baixa autoestima. Declaro que a identidade dos meus filhos não é definida pelas redes sociais, por notas ou opiniões alheias, mas pela Tua verdade eterna, que eles são amados, escolhidos, separados para Ti. Peço também pela saúde espiritual deles. Porque de nada vale um corpo forte se a alma estiver fraca. Senhor, desperta neles um desejo pela Tua presença. Que seus espíritos se agitem, que sua fé desperte. Que não vivam com uma religião herdada, mas com um relacionamento vivo contigo. Se a chama se apagou, reaviva. Se o coração endureceu, quebranta com Tua ternura. Se afastaram, traze-os de volta com laços de amor. Hoje coloco o nome deles diante do Teu trono. Digo seus nomes em oração. Cubra-os com Teu sangue, com Tua verdade, com Teu espírito. Declaro que seus pensamentos são renovados, suas mentes protegidas, seus corações guardados de todo engano. Que suas almas Te desejem mais do que qualquer sucesso, mais do que qualquer aplauso. Espírito Santo, sê a paz deles no meio do caos. Seu consolo quando se sentirem sozinhos. Sê a força quando não tiverem mais forças. Que cada lágrima escondida seja recolhida por Ti. Que cada noite de silêncio seja preenchida com Tua voz. Que cada vazio seja habitado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque não há distância emocional nem cegueira espiritual que Tu não possas alcançar. Hoje creio que Tu estás curando, restaurando, despertando. Porque Tu és o Deus que vê além da superfície. E Tu, Senhor, és suficiente para cada recanto da alma dos meus filhos. Amém. Senhor, neste mundo onde tantas vozes se levantam, onde as opiniões mudam todos os dias, onde a verdade parece se diluir no meio do barulho, hoje venho clamar pela identidade dos meus filhos. Porque sei que não há batalha mais sutil, nem mais feroz, do que aquela que tenta roubar deles o sentido de quem são. Não só o que fazem, não só o que sentem, mas o que são no íntimo, Teus filhos, amados, escolhidos, separados para algo maior do que este mundo. O inimigo nem sempre ataca com violência. Às vezes, ataca com confusão, semeando dúvidas, comparações, mentiras disfarçadas de verdade. E nossos filhos, nesse processo de crescimento, de formação, de busca por pertencimento, muitas vezes se tornam vulneráveis a essas vozes. Vozes que dizem que eles não são suficientes, que não se encaixam, que não têm valor. Vozes que tentam defini-los por seus erros, pelo passado, pelo que outros pensam deles. Mas hoje, Senhor, eu levanto minha voz mais alto que o ruído do mundo, mais alto que as redes sociais, que os padrões vazios, que os julgamentos dessa cultura.
E declaro que meus filhos têm uma identidade eterna. Que não foram criados por acaso. Que não são fruto de coincidência. Que carregam tua imagem impressa em suas almas. Que antes de serem concebidos, já eram conhecidos por ti. E isso, Senhor, é a verdade mais profunda sobre eles. Protege-os, Senhor, de todo o intento do inimigo de apagar essa verdade. Que eles não se definam por suas falhas, mas pela tua graça. Que não se enxerguem em espelhos quebrados, mas na tua palavra viva. Que não aceitem rótulos impostos, mas abracem o nome que tu lhes deste, amados, perdoados, herdeiros contigo. Declaro que seus corações estão firmemente ancorados em Cristo. Que mesmo que o mundo os balance, eles não serão derrubados. Que mesmo sob pressão, não se conformarão. Que mesmo com dúvidas, buscarão respostas em ti. Porque sua identidade não está na moda, no sucesso, nem no que os outros dizem, mas no que tu já disseste sobre eles. Espírito Santo, sussurra ao ouvido deles a verdade quando estiverem confusos. Lembra-os de quem são quando se sentirem perdidos. Abraça-os com convicção quando o mundo tentar desviá-los do propósito. Cerca-os de pessoas que os afirmem na fé, de amigos que os lembrem do valor que têm em ti, de mentores que os inspirem a andar em retidão. Senhor, sei que a batalha por sua identidade é diária. Mas também sei que tu és maior. E se tu estás com eles, nenhuma mentira prosperará. Nenhuma sombra permanecerá. Hoje ergo uma barreira espiritual sobre seus pensamentos. Declaro que suas mentes estão seladas com a verdade de Cristo. Que seus corações estão cobertos por teu amor. Que sua identidade está escrita nos céus e ninguém poderá apagá-la. Obrigado, Senhor, porque mesmo que o mundo grite muitas coisas, teu sussurro é mais forte. E nesse sussurro, meus filhos saberão que são teus, para sempre. Amém. Há algo poderoso que acontece quando um pai ou uma mãe declara em voz alta as promessas de Deus sobre a vida de seus filhos. Não é apenas um ato de fé, é um decreto espiritualismo. É como colocar pedras firmes debaixo dos seus pés, como erguer um muro invisível que resiste ao vento do mundo. Porque a palavra de Deus não é letra morta. Ela é vida, é verdade, é escudo, é refúgio. Senhor, hoje me aproprio das tuas promessas. Não apenas as leio, mas as declaro, as planto, as abraço para os meus filhos. Porque tua palavra diz que eles são herança tua. Diz que serão ensinados por ti, e grande será sua paz. Diz que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Diz que tu os guardarás em perfeita paz, porque confiam em ti. Hoje declaro que meus filhos são cabeça e não cauda. Que estão por cima e não por baixo. Que caminharão por veredas de justiça, não pelos seus méritos, mas pela tua misericórdia. Que serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. E tudo o que fizerem, guiados por ti, prosperará. E mesmo que hoje eu não veja, mesmo que seus passos estejam vacilando, mesmo que pareça que esqueceram tua palavra, eu confio. Porque não ando por vista, mas por fé. Porque sei que o que é semeado em oração floresce no tempo certo. E cada promessa pronunciada com fé é como uma semente eterna que tu mesmo regas do céu. Senhor, cerca meus filhos com tuas promessas. Que a cada manhã, ao saírem de casa, estejam cobertos pela tua verdade. Que teus anjos caminhem com eles. Que tua voz os guie por dentro. Que tua presença os abrace em meio ao barulho. Que tua paz os inunde em meio ao estresse. Que tua alegria os fortaleça quando estiverem cansados. Que teu propósito os atraia mesmo quando se desviarem. E quando o inimigo quiser lembrá-los de seus fracassos, que eles se lembrem do teu perdão. Quando o mundo quiser defini-los por sua aparência, que eles se lembrem que seu valor está na cruz. Quando se sentirem sozinhos, que saibam que tu estás. Quando duvidarem do futuro, que se agarrem aos teus planos de bem. Hoje, Senhor, cerca suas vidas com tuas promessas como um escudo. Que tua palavra seja a última voz que ouçam antes de dormir e a primeira que lembrem ao despertar. Que seus corações vibrem com tua verdade, que suas decisões estejam ancoradas na tua fidelidade. Que vivam sabendo que há um Deus eterno que os ama mais do que podem imaginar. Obrigado, Senhor, porque tuas promessas são sim e amém. Porque o que disseste, tu cumprirás. Porque, mesmo que os céus e a terra passem, tua palavra permanece para sempre. E nessa palavra, eu descanso, eu confio, eu declaro cobertura eterna sobre meus filhos. Amém.
Há um momento, Senhor, no coração de todo pai e mãe, em que entendemos que não podemos estar em todos os lugares, que não podemos protegê-los sempre, que não podemos evitar cada queda. E, embora isso doa, é exatamente aí que nasce a fé mais profunda, a confiança de saber que onde nós não chegamos, Tu já estás. Senhor, há dias em que os vemos sair de casa e o coração aperta. Não sabemos com quem vão se encontrar, que decisões tomarão, que palavras ou olhares irão receber. Queríamos ir com eles, estar ao lado, guiar cada passo, evitar cada ferida. Mas não podemos. E isso não é um fracasso. É um convite. Uma oportunidade de render, de soltar o controle e dizer com todo o coração: Pai, entrego-os em Tuas mãos. Porque Tu, Senhor, não és um Deus distante que observa de longe. És um Pai presente, amoroso, protetor. És sombra no calor, abrigo na tempestade, voz no silêncio. E mesmo que nossos filhos nem sempre Te vejam, mesmo que nem sempre Te ouçam, mesmo que às vezes nem Te busquem, Tu estás. Tu estás naquela sala de aula onde sentem medo. Estás naquela conversa em que duvidam de si mesmos. Estás naquele corredor onde se sentem sozinhos. Estás naquela decisão difícil que não sabem como tomar. Estás, Senhor, até no silêncio. Porque Tu não precisas de barulho para agir. No sussurro, na quietude, no mais íntimo. Ali também estás Tu. E isso, Senhor, nos traz paz. Permite-nos respirar fundo e soltar. Permite-nos dizer: eu não estou lá, mas meu Deus está. Porque quando dormimos, Tu velas. Quando calamos, Tu falas. Quando não sabemos o que fazer, Tu já tens um plano. E esse plano é sempre bom, sempre perfeito, sempre cheio de amor. Hoje, Senhor, deposito em Ti cada segundo que não compartilho com meus filhos. Cada lugar onde vão sem mim. Cada decisão que tomam sem meu conselho. Cada batalha interior que não me contam. Porque, mesmo que eu não possa entrar, Tu podes. E não apenas podes. Tu já estás ali. Peço que os abraces na minha ausência. Que lhes fales quando minhas palavras não alcançarem. Que os guies quando eu não estiver para orientar. Que os consoles quando não souberem expressar o que sentem. Que Tua presença seja seu lugar seguro, seu refúgio diário, sua força em cada fraqueza. Obrigado, Senhor, porque em Ti posso descansar. Porque sei que meus filhos não caminham sozinhos. Porque, mesmo que eu não os veja, Tu os vês. Porque, mesmo que eu nem sempre os compreenda, Tu os conheces. Porque, mesmo que eu não esteja ao lado deles, Tu, meu Deus, estás. Sempre. Amém. Senhor, chegou o fim desta oração, mas não o fim da Tua presença. Porque Tu não és um momento, és um lar. Tu não és apenas uma resposta, és a fonte. E agora, neste último suspiro de intercessão, quero fazer o que mais custa, e o mais poderoso também, entregar completamente meus filhos a Ti. Não é fácil, Senhor. Porque o amor de pai e mãe muitas vezes quer controlar, reter, planejar, decidir. Mas hoje escolho confiar. Hoje decido soltar. Não porque não me importam, mas porque me importam tanto que sei que o melhor lugar onde podem estar é em Tuas mãos. Eu os entrego, Senhor. Com seus medos e seus sonhos. Com seus acertos e seus erros. Com suas lutas e seus anseios. Entrego-Te seu passado, seu presente e seu futuro. Entrego o que sei deles e o que desconheço. Entrego o que me contam e o que silenciam. Entrego até o que ainda não viveram. Cobre-os com Tua misericórdia. Cerca-os com Tua fidelidade. Guia-os com Tua sabedoria. Sustenta-os com Teu amor. E quando eu não puder estar, que eles se lembrem do que plantei: fé, oração, verdade, esperança. Declaro que seus passos são ordenados por Ti. Que seus caminhos estão alinhados com Tua vontade. Que suas decisões refletirão Teu caráter. Que sua vida será a luz no meio das trevas. Que onde forem, levarão Tua presença. Que onde falarem, trarão paz. Que onde servirem, semearão eternidade. Senhor, se um dia tropeçarem, que se lembrem que podem voltar. Se afastarem, que ouçam Teu chamado. Se esfriarem, que sintam o calor do Teu Espírito. Se duvidarem, que se agarrem à Tua promessa. E se algum dia se sentirem sozinhos, que lembrem que há um Deus que nunca os abandona. Obrigado, Senhor, porque esta oração não termina nas minhas palavras, mas continua viva no Teu coração. Porque Tu não Te esqueces do que pronunciamos com fé.
Porque tu recolhes cada lágrima como semente. Porque tu operas mesmo no que não vemos. Hoje me despeço deste momento de oração, mas não da tua presença, porque em ti vivemos, nos movemos e existimos. E em ti descansamos. Confiando que meus filhos estão cobertos, guardados, amados, sustentados. Pelo Deus eterno, pelo Pai fiel, pelo Senhor de toda a promessa. Em nome de Jesus, com a alma tranquila e o coração em paz, digo amém.